eu sou médica, né? Homeopata e faço medicina chinesa e tal. Só que essa história da medicina começou na minha vida muito tenra. Talvez quando eu estava no pré, então uma criança no pré é uma criança de 6 anos. Num colégio de freira, um dia a freira perguntou para todas as crianças: o que vocês querem ser quando crescer? Mas tinha que desenhar no caderninho. E eu já desenhei o hospital, a Cruz Vermelha, eu vestidinha de médica com o estetoscópio. Nunca podia imaginar que eu pudesse ser outra coisa. E fui fazer medicina, fui fazer vestibular. Nunca prestei vestibular para outra coisa. Uma outra coisa muito forte na minha vida é a mediunidade, que também era muito forte desde pequena. E eu achava que tudo que acontecia na família era culpa minha, porque eu adivinhava as coisas. Então dizia: o Beto vai quebrar o braço, era o meu irmão. Ele quebrou o braço. Depois de uma semana eu disse: ele vai quebrar o braço, o outro braço. E tem fotos do meu irmão com os 2 gessinhos. Então, para uma criança era muito traumático, porque eu entendia que eu era culpada. Que se tinha acontecido uma coisa ruim e eu tinha pensado naquela coisa ruim antes, então eu era culpada. E as coisas foram muito difíceis. Eu via coisas dentro de casa, eu não dormia, eu olhava no espelho da copa, eu via um soldado, eu achava que esse soldado estava na rua e ia me pegar. E aí eu comecei a ir mal na escola, foi na primeira, segunda série, primária, muito difícil. Eu estava no colégio de freiras, dentro do colégio de freiras eu via coisas, porque às vezes ficava muito escuro, quando já anoitecia e esperava os meus pais irem me buscar, e o colégio ficava escuro e eu morria de medo do colégio. E isso um dia foi tão perturbador que a minha mãe, conversando com a vizinhança, falou: olha, essa menina tem mediunidade, é melhor você fazer alguma coisa. E a minha mãe começou a frequentar a Federação Espírita de São Paulo e depois ela me levou e foi feito um tratamento e graças a Deus eu melhorei, parei de ver e adivinhar as coisas. E quando chegou aos 15 anos, aí eu procurei voluntariamente entender o que era a espiritualidade na minha vida, porque tinha um papel muito importante. Mas aí eu fui racionalizar a espiritualidade, fazer um curso em primeira mão de kardecismo, de mediunidade. Então eu podia entender como eram essas manifestações e controlar. E aí, depois de um tempo, eu tive uma personal espírita, chamava Dona Rosa. Essa senhora era uma senhora de idade que atendia na casa dela e lia muito. E a minha mãe me colocou do lado dela aprendendo a dar passe e aprendendo com os livros da Dona Rosa. Eu digo que a Dona Rosa foi uma personal minha, espiritual. Eu fiquei cerca de uns 2 anos e meio, frequentando semanalmente a casa da Dona Rosa. E aí ela disse: olha, ela vai ser médica e, enfim, vai entrar numa faculdade no interior. E aí foi o que aconteceu. Eu entrei na faculdade de medicina e fui estudar. E no terceiro ano da faculdade, foi a primeira vez que nós fomos para uma enfermaria. E na primeira paciente foi um encanto, porque a primeira paciente tinha o nome da minha mãe. E eu achei aquilo muito significativo e me apeguei com a paciente, ia lá na enfermaria visitar a dona Noemi de manhã e de tarde, até que o professor não gostou, me chamou e me proibiu. Isso foi muito difícil para mim. Ele disse que eu estava me envolvendo, que o médico tem que ser mais racional e que eu não posso me envolver dessa maneira com os pacientes. E me podou, me proibiu de visitar a dona Noemi e aquilo foi um trauma, foi muito difícil para mim. A partir daquele dia, eu tinha que tomar cuidado com tudo, né? Bom, enfim, os anos se passaram, eu me formei e fui fazer pediatria. E gostava muito de pediatria, mas fui me especializando na pediatria e quanto mais eu me especializava em gastropediatria, cardiopediatria, menos eu me achava médica. Se ser médico é fazer só isso, ou dar plantão no pronto-socorro e dar benzetacil em série, em várias crianças, então isso não é ser médico. Eu não estou curando ninguém e eu larguei a medicina. Com 5 anos de formada, eu estava muito
assim, desestimulada e pedi licença sem vencimentos no emprego público que eu tinha e fui tentar abrir uma confecção de moletom. E essa confecção de moletom faliu, né? Porque óbvio, eu odiava, não precisou nem de um ano. E depois que eu fali com a confecção de moletom, eu tinha que trabalhar e surgiu um amigo meu que tinha estudado no cursinho comigo. E aí ele chegou e perguntou, oi, como é que você tá? Eu falei, não, eu larguei a medicina. Como largou? A gente batalhou tanto para entrar, como é que larga a medicina? Eu larguei. Aí eu falei, vem aqui na minha casa, vem jantar comigo, com meu marido, a minha filha, vem conhecer. Aí ele foi. E no meio desse jantar ele falou, olha, eu acho que você devia fazer um curso de homeopatia. E eu comecei a fazer o curso de homeopatia e aí nesse primeiro curso eu escutei uma coisa chamada energia vital. E aí eu comecei a ficar muito atenta ao que é energia, como ela flui, como é que você identifica a energia dos medicamentos, a energia do teu paciente semelhante àquele medicamento, aquele conceito todo de homeopatia, eu me apaixonei e fiz o curso de homeopatia. Quando eu estava no segundo ano desse primeiro curso, eu tinha minha filha pequena, com muitas amidalites, e eu queria muito não dar antibiótico, já não concordava mais de ficar dando antibiótico demais. E eu fazia uma terapia junguiana, uma psicoterapia junguiana, e a minha terapeuta dizia, você precisa conhecer o meu médico homeopata, o Dr. Saulo. Ele é sensacional, ele é o homeopata do Chico Xavier, ele é altamente espiritualizado, ele é especial, você tem muito a ver com ele. E eu não escutei, não fui. E um belo dia que a minha filha estava muito, muito doente, eu fui buscar um medicamento numa farmácia de homeopatia, prescrito pelo telefone pela médica da minha filha. E quando eu entrei nessa farmácia, pedi o medicamento, sentei no banco e do meu lado apareceu uma senhora de casaquinho de lã e ela perguntou por que eu estava triste. Aí eu falei, olha, minha filha está com amidalite, eu não quero dar antibiótico, a médica não acerta. Aí ela tirou do bolso dela um papelzinho rasgado de pão e falou, olha, leva no Dr. Saulo, ele é aqui próximo o consultório dele. É difícil, porque ele atende muita gente, desde as 6 horas da manhã tem pessoas esperando na fila para serem atendidas, mas se você fala que você é médica, ele vai te encaixar. Eu nem peguei o remédio no balcão, eu me dirigi à minha casa, que era tudo muito próximo, eu peguei a minha filha e levei no consultório dele. Fiquei 5 horas esperando, e quando eu entrei no consultório dele com a minha filha nos braços, ele falou que ele já estava me esperando e que ele ia me ensinar tudo o que ele sabia. E eu falei, não, mas eu vim aqui trazer a minha filha. Ele falou, sua filha só tem uma garganta inflamada, fez uma prescrição, agora você precisa melhorar. Você é ciumenta, possessiva, desconfiada e perfeccionista. Você é uma praga, você precisa melhorar. Eu falei, meu Deus, eu sou uma praga. Ele me prescreveu, sem eu pedir, e eu saí de lá com 2 receitas na mão. Fiz as receitas para minha filha e para mim e comecei a me sentir muito diferente. E ele passou 5 meses telefonando para casa, mandando a secretária ligar para minha casa, pedindo que eu fosse lá, porque tudo que ele sabia, ele queria me ensinar. No dia que eu resolvi que eu ia, eu fui vencida, eu tive uma dor abdominal violenta no chão da minha cozinha, eu caí. A minha irmã chegou para ficar com a minha filha, eu melhorei, ela me deu um medicamento. E eu peguei o carro na garagem, dei ré, bati, subi o minhocão, atropelei um bêbado que estava no minhocão, fui socorrer no hospital. E eu só consegui chegar no consultório do Saulo ao meio-dia. E ele falou, olha, quase você não chegava. Fizeram de tudo para você não chegar aqui, mas que bom que você chegou. E esse resumo foram 2 anos e meio, praticamente ao lado dele, e foi uma experiência incrível, foi um mestre na minha vida, né? Tudo que eu sei de homeopatia, apesar de ter estudado muito outros cursos, eu aprendi com ele.
E ele era especial, ele dizia que a gente tinha que desenvolver a intuição ao máximo, que o paciente entraria na sala e a gente já tinha que saber qual é o remédio principal daquele paciente, porque a homeopatia trata o semelhante, semelhante cura o semelhante. E que nós, para poder curar, você tem que sair, se desidentificar do seu corpo emocional e entrar no corpo emocional do seu paciente, sentir o que ele sente, para poder medicar com amor, que a única maneira de curar, de ser um instrumento de cura, era através do amor. E eu fui escrevendo tudo que ele me ensinava, e ele era muito rígido, muito bravo. Às vezes eu achava que era um pouco demais. E quando eu reclamava com ele que ele estava sendo muito rígido, muito bravo, ele mandava calar a boca, que eu não sabia o que eu estava falando, que ele estava certo. E todas as quartas-feiras o Dr. Saulo sumia de manhã. E ele, um belo dia, ele falou: olha, na próxima quarta-feira você vai para o metrô Patriarca, às 7 horas da manhã. Me espera lá. E eu falei: mas eu não posso, eu vou trabalhar. Não, não me interessa, você vai. E eu fui. E ele passou na porta do metrô, me pegou e me levou para Arthur Alvim. Lá existia um pequeno centro espírita, de madeira mesmo, muito humilde. E lá o Dr. Saulo atendia 80 pessoas nas manhãs de quarta-feira gratuitamente. A pessoa sentava na frente dele, dava um nome, ele pegava na mão e no pulso e já saía a prescrição, sem a pessoa dizer o que sentia. E assim foram feitas muitas curas. E todas as quartas-feiras, então, eu ia com ele para aquele lugar. Até que um dia eu estava lá na porta do metrô, numa chuva danada, e ele não apareceu. Apareceu uma Kombi. A Kombi buzinou, eu reconheci a moça da Kombi, que era uma voluntária lá de Arthur Alvim. Doutora Ana, o doutor Saulo ligou que ele não vai vir. Ele quebrou o carro, a senhora vai lá atender. Eu falei: não, mas eu não vou. Eu entrei para dentro do metrô. Ela desceu da Kombi muito brava, me pegou pelo braço e falou que eu tinha que ir, porque tinham crianças com febre na chuva desde 6 horas da manhã e que eu não podia virar as costas. E me botou dentro da Kombi. Foi um negócio engraçado, que a Kombi era uma entrega de pizza de noite. Então na Kombi tinha caixa de pizza, azeitona pelo chão, aquele cheiro de pizza na Kombi. E eu fui. Quando eu cheguei lá, eu disse para a líder espiritual lá do centro, que eu disse: eu não vou conseguir fazer isso. Eu nunca atendi dessa maneira. Não, doutora Ana, fique tranquila, vamos fazer uma roda, vamos pedir ajuda, vamos fazer uma união e a senhora vai atender. E foi uma experiência incrível na minha vida, porque nós éramos em 5 pessoas, demos as mãos e eu comecei a ficar surda e comecei a me sentir como uma bexiga de gás, como se o meu corpo estivesse tocando as paredes da sala. E nessa coisa meio longe, eu atendi 81 pessoas naquele dia. E fui para o meu trabalho da tarde, cheguei no meu trabalho da tarde, eu liguei para o Dr. Saulo e falei: como? Você me largou lá sozinho, atendi 81, ele deu risada, né? E a partir daquele dia, ele começou a revezar. Uma quarta-feira eu ia, outra quarta-feira ele ia. Um belo dia, o Saulo disse que ele ia desencarnar. O Saulo tinha 39 anos, ele era viúvo. Recentemente tinha se casado novamente, tinha 4 filhos, órfãos, né? Ele falou: olha, eu vou desencarnar, meu desencarne é próximo e vocês... Nessa época tinha uma amiga minha que eu tinha apresentado para ele. Ele disse que nós íamos ficar no lugar dele. Eu falei: como? Isso é impossível. E meio que não acreditei muito. E 10 meses depois ele teve um infarto, aos 39 anos, num sábado de manhã, tomando banho. E o Saulo morreu, foi um infarto fulminante e foi embora. E foi muito difícil, né? Porque como que morre e não acaba de ensinar tudo que tinha que ensinar, né? Eu não estou preparada para nada, foi muito desesperador. Esse ano foi em 1992 e aí foi uma reviravolta e eu fui me demitindo de alguns empregos para assumir também, junto com a minha amiga, o consultório dele. E o tempo foi passando, eu fui fazer mais cursos de homeopatia para justificar o que eu tinha aprendido com ele e complementar, mas eu nunca, jamais achei em curso de homeopatia nenhum o que ele me ensinou.
Até hoje eu tenho o caderno que ele me ensinou, ele me fez ler muita psicologia espiritualista, desde a psicologia que todos estudam, um pouco de Freud, Jung, mas Blavatsky, Ângela Maria La Sala Batà, que é uma outra autora argentina interessante, e muitos livros. Ele fazia ler 2 livros por semana, era impossível, né? Mas ele ia na livraria Pensamento e derrubava os livros na prateleira. Quando chegava no balcão, eram pilhas de livro para comprar e eu não tinha dinheiro. E a moça da livraria falava assim, serve cheque para 90 dias? Aí eu dizia, serve. Anos depois que ele morreu, eu soube que ele pagava tudo à vista e levava o meu cheque para o consultório dele, e quando tinha que vencer aqueles 90 dias, eu ficava sempre ligando para a livraria para avisar que era para depositar o cheque. E a livraria não depositava nunca. Na verdade, a livraria tinha que entrar em contato com ele para mandar ele depositar o cheque. Já se passaram muitos anos, 25 anos do falecimento do Dr. Saulo, e ele sempre disse que estava tudo certo, que ele tinha que ir embora. Que, na verdade, os filhos dele tinham vindo para cá para não ter pai e não ter mãe, é a única maneira deles crescerem. Hoje os meninos estão adultos, casados, bem-sucedidos, está tudo bem, tudo em ordem. Mas o tempo foi passando e chegou em 1998 e eu achei que tudo que eu tinha para aprender na homeopatia eu já tinha aprendido e que faltava alguma coisa. Aí eu me inscrevi no curso de medicina chinesa, no Hospital São Paulo. E ali eu fiz o curso inteiro de medicina chinesa, entendi os meridianos de energia e tal. E um belo dia eu cheguei para o meu professor e falei, professor, eu quero aprender fitoterapia. Por que o senhor não me ensina? Ele falou, porque eu não sei. Então você pode sair, procurar quem saiba. Aí eu saí, já estava formada e fui buscar o meu segundo mestre. E aí, nessa procura, eu achei o Dr. Lo Der-Sheng. Eu fiquei 4 anos apaixonada pelas ervas chinesas, ao lado, fiz todos os cursos, me tornei amiga pessoal, nos tornamos grandes amigos. E no meio desse caminho, que foram quase 5 anos, já era o ano de 2011, quando eu estava fora, viajando, e eu recebi a notícia por e-mail de que o Dr. Lo tinha falecido, numa pescaria na Ilha Bela. Ele gostava muito de pescar e estava construindo uma casa no alto de um penhasco, na frente do mar aberto, na parte norte da ilha, e era um dia de chuva. E era um domingo, ele foi ver a obra e foi pescar nas pedras, escorregou. O irmão tentou salvá-lo e os 2 morreram. E então meu segundo mestre morreu. O Lo foi importantíssimo, não conheço ninguém que conhecia tão profundamente medicina chinesa. E outra vez eu me senti órfã, abandonada. Bom, mas a vida continua e a gente tem que continuar estudando e continuar trabalhando. No meio desse caminho todo, também em 1998, eu fui trabalhar com homeopatia para câncer. Eu conheci, através da revista Isto É, de uma reportagem na Isto É, um medicamento para câncer, de homeopatia. E fui para Curitiba, para a Universidade Federal, onde esse trabalho era desenvolvido. E nós desenvolvemos até hoje um trabalho forte de pesquisa de homeopatia para câncer. Então, o meu trabalho hoje é apaixonante, eu amo o que eu faço, essa é a minha história. Eu acho que no meio do caminho fui fazer rádio, há 20 anos no rádio, levando, divulgando essa medicina natural, integrativa, que une tudo isso que eu contei, que eu acho que tem muito a ver com a minha história desde a infância, a minha predileção pelas coisas espirituais, as coisas naturais, as plantas que a minha mãe tinha em casa, nos vasinhos, e que dava chazinhos, né? Eu gosto de divulgar, gosto de ensinar, gosto que as pessoas se olhem, se desenvolvam, se curem, se percebam. Faço a pessoa perceber que está tudo dentro dela, ela sabe das doenças dela, ela sabe o que é bom para ela sabe o que aconteceu na vida dela, que levou ela
a desenvolver aquelas doenças. Então, essa é a minha história. Então, eu incentivo hoje as pessoas que façam as coisas com a alma, com o desejo, com a vontade, não importa o que, né? Você tem que ser realmente leal com você, né? Ter a coerência com você. E se você faz o que você gosta, você não trabalha, você se diverte.